Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 22. Naquele momento, ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que versículos lindos, né? Princípios eternos. Já vou adiantando para você. Tudo isso aqui é princípio eterno porque o que Jesus diz aqui não muda em relação a ele e ao Pai, sobretudo, né? Olha que lindo, porque assim, ele compartilha o que está no coração dele e o que ele está vivendo junto ao Pai, e ele exulta de alegria. O Pai muitas vezes se manifestou, né? Algumas vezes, né? Melhor dizendo. Quando Jesus, né, foi batizado, né? E quando Jesus está ali na transfiguração, vai se manifestar na crucificação, na morte de Jesus, né? Algumas vezes com palavras e outras vezes com outras reações. Mas há uma manifestação do Pai falando. E aqui Jesus se manifesta, falando, cheio do Espírito Santo, né? Sob a ação do Espírito Santo. Ele vê tudo isso, e se tudo isso é o quê? Toda a missão que ele está realizando, o que ele está fazendo, as pessoas que estão correspondendo, quem está acolhendo a palavra, quem está rejeitando a palavra, como esse movimento está acontecendo, e ele vê o plano do Pai. O Pai quis desse jeito, disse para Jesus: Jesus, meu filho, você vai fazer desse jeito aqui, evangelizar assim, anuncia desse jeito. Eu vou abrir os ouvidos de quem se comportar assim, e quem não se comportar assim não vai acolher. E Jesus já estava sabendo como seria, mas humanamente falando, né? Porque Jesus ele tem um corpo como o nosso, né? Tinha, né? Agora o corpo de Jesus é glorioso, mas Jesus, com seus sentimentos humanos, com a sua vendo essa realidade diante dos seus olhos, ele começa a glorificar o Pai. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Olha só. Quem quis que o Evangelho fosse mais fácil de entender por quem era mais simples foi o Pai. Foi o Pai. Esse plano é do Pai. Esse plano é do Pai. Ele falou: é desse jeito que eu quero que faça. Jesus seguiu a risca e, vendo o resultado, Jesus louva e bendiz. Nossa, obrigado. Obrigado, bendito seja, eu te louvo, porque ocultaste dos sábios e entendidos.
Então, não é a instrução, não é a pessoa que se acha aqui, que é entendido, que é o sábio neste mundo, que vai perceber as coisas do Evangelho. Não, só se por dentro, no coração, tiver alma humilde. Se for humilde, se for pequenino, vai compreender. Um exemplo disso, e que causa espanto a Jesus, e Jesus fala isso, né? Na cara dele, vamos dizer assim, é Nicodemos. Nicodemos foi procurar Jesus às escondidas, nem sabia o que dizer para Jesus direito. E Jesus já foi falando, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Se você não está entendendo, é porque você precisa nascer de novo. É um critério, um critério para as coisas funcionarem. Você precisa nascer de novo. E Nicodemos pergunta, mas como eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Aí Jesus percebe que ele não está entendendo. E diz para ele assim, você é o mestre em Israel e não entende o que eu estou falando? Tá vendo? Aí, agora a gente vê que Jesus fala aqui. Eu te louvo, ó Pai, porque ocultaste dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Ele demorou para entender como era o Evangelho. Demorou. Mas já os pescadores rapidinho entenderam. E quem não era pescador, que era um pouco mais culto, por exemplo, como Mateus, era um contador, né? Mas tinha um coração pobre, um coração pequenino, também entendeu. Os grandes pecadores, os excluídos, que tinham uma esperança de uma vida nova, assim que apareceu a oportunidade, eles compreenderam. Zaqueu, por exemplo. A mulher pecadora. E tantos outros que foram se convertendo ao Evangelho. E Jesus louva porque esse foi do agrado do Pai. Mas tem mais. Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai e quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, ele está dizendo, nós nos conhecemos. Então, o que eu estou falando, vocês podem, né, ter certeza que é a vontade do Pai. E a comunhão entre nós, ela é indiscutível e incomparável. Ninguém conhece o Pai como Filho e o Filho como Pai. Mas aquele a quem o Filho quiser revelar também vai conhecer. Olha só, não é uma promessa, exatamente. Mas tá aqui, ó. Jesus tem a autoridade. Tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo. Ou seja, tudo é de Jesus. Então, se Jesus quer dar autoridade para alguém de uma maneira unilateral, ele vai dar. Ele pode dar. Se Jesus quer se fazer revelar para alguém de uma maneira extraordinária, diferente do comum, ele vai se revelar. Como fez com Santa Faustina, que recebeu a mensagem da misericórdia. E tantos outros santos e santas que, na sua época, ninguém ainda tinha visto Jesus ou recebido alguma instrução de Jesus tão específica ou tão longa durante tanto tempo. Tinha aparições, tinham visões. Mas para Santa Faustina, por exemplo, Jesus apareceu, conversava com ela e dava instruções. Você vai fazer isso, escreve aí. Santa Faustina é chamada por Jesus de secretária. Escreve aí, né, como fala, como o chefe tem umas coisas para dizer, né? E ele só quer ir falando e alguém precisa anotar para ele, chama a secretária vai escrevendo tudo. Jesus pegou Santa Faustina e foi falando, a minha misericórdia é isso aqui, ó. Vou explicar para você. Apareceu, mostrou o coração, mas agora eu vou explicar os detalhes. Isso. Foi explicando tudinho para Santa Faustina. Quer conferir? É só comprar o diário de Santa Faustina. Veja. A quem ele quiser revelar. Ele quis revelar. É claro que não foi fácil, não foi simples, não foi de uma hora para outra que a igreja reconheceu isso, né? Porque, primeiro, né, será que essa pessoa é normal?
Porque ela era chegou a se pensar que ela estava louca. É maluca. Essa menina é maluca. Tá inventando coisas aí, quer aparecer. Mais uma freirinha querendo sucesso aí. Logo aqui, nesse convento, vai ter uma freira que vai receber Jesus. Bom, o tempo provou que sim. O tempo mostrou que era ela, sim, a pessoa escolhida. Por quê? Porque Jesus quis. Veja, nós estamos diante de um princípio eterno em que mostra o plano de Deus, como ele é desconcertante. Ele quis que fosse desse jeito, escondido, oculto aos sábios e entendidos. Para eles encontrarem, eles vão ter que se tornar pequenos. Vão ter que nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos. E revelado aos pequeninos. E mais, essa comunhão, essa graça de conhecimento de Deus, ele pode revelar que ele quiser. Jesus pode revelar você. Jesus pode me revelar. Quando a gente fala daquele encontro pessoal com Jesus, né? Muitas vezes ele acontece de uma maneira ordinária. Que maneira ordinária acontece esse encontro pessoal com Jesus, onde ele se revela? Na evangelização da igreja. Foi o meu caso, talvez tenha sido o seu. Mas não foi o caso de todo mundo, não. Alguns santos foi algo assim, extraordinário. Ele quis se revelar. Caiu nas mãos de Edith Stein, né? Um livro de Santa Teresa de Ávila. Ela comeu o livro na noite e amanheceu católica. Ela era judia. Jesus quis se revelar. Através de um livro. Há outros através de pessoas, de outros santos. Talvez pessoalmente Deus quis se revelar. Ali era a evangelização da igreja, mas de uma maneira indireta. Indireta. Mas Jesus se revelou e transformou numa outra Teresa, também santa. Vamos anotar no nosso diário? Você já sabe que é princípio eterno, então pode anotar tudo como princípios eternos. Mas qual a mensagem de Deus para você? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota isso no seu diário. E vamos lutar para viver. Quem é novo no canal está convidado para se inscrever, fazer, né, deixar um like e acionar o sininho da notificação, porque assim você vai ser avisado com antecedência dos vídeos, o horário que ele vai entrar, para que você possa fazer o seu estudo bíblico. Falando em horário, tem uma playlist aqui no final em que você vai ver as regras de ouro para ler a Bíblia. É muito importante que você leia, assista esse vídeo, né? Para se preparar para o estudo bíblico. Senão vai ser um início muito bom, depois você não continua. Porque eu sei como é a luta, tá? É por isso que esse canal existe. Porque eu sei que não é fácil ser fiel todos os dias. E a oportunidade para você ser fiel todos os dias está aqui diante dos seus olhos. Na descrição do vídeo também tem informações importantes para você. Que Deus abençoe. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.